Olá, que a paz de Cristo esteja na tua vida, no teu coração. Saudações em Cristo do nosso presidente da convenção da CADEESO, pastor Arnaldo Candeias, e bem como também saudações de todos os membros da mesa diretora. Eu aproveito o ensejo e vos envio saudações do meu pastor presidente, pastor Kemuel Sotero Pinheiro. A lição de hoje tem como tema uma igreja não conveniente com a mentira, uma igreja não conivente com a mentira. O texto áureo está em Atos capítulo 5, versículo 3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retiveste parte do preço da herdade? Atos 5 e versículo 3. Verdade prática. Como toda forma de engano, a mentira é pecado. Devemos, pois, andar sempre na luz da verdade. O texto da leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 5, versículos de 1 até o versículo 11, relatando a história de Ananias e Safira. Muito bem. O casal Ananias e Safira, congregando na igreja primitiva, igreja que tinha como obreiros os apóstolos de Cristo. Agora, no auge da manifestação da graça de Deus, a graça havia sido inaugurada quando Jesus ressuscita na cruz. O véu rasga de alto a baixo. No rasgar do verbo, inaugura do véu. No rasgar do véu, inaugura o período, a dispensação, conhecida como dispensação da graça. Até Jesus morrer na cruz, estava em vigor a dispensação da lei. Agora, em plena graça, a igreja inaugurada no dia de Pentecostes, Ananias e Safira, um casal que deu uma de esperto na igreja, que estava em plena graça. Eles achavam que poderia lucrar de alguma maneira em cima daquilo que estava sendo feito pelos crentes, aquilo que o Espírito Santo estava dirigindo a igreja. Então, havia esse casal dando uma de esperto, tentando enganar, tentando ludibriar, tentando tirar proveito de uma situação dentro da igreja. Em outras palavras, havia no centro da igreja um casal que estava a serviço do diabo, a serviço da mentira, a serviço do engano, a serviço daquele que poderia tirar proveito de situações. Devemos ter muito cuidado ao servir ao Senhor na igreja, para que nós não façamos igual a Ananias e Safira. Satanás coloca no coração de alguém de tirar proveito, colocar no coração de alguém de enganar, achar que não tem ninguém vendo. Isso é muito grave no seio da igreja de Cristo. Caso eu esteja ministrando para alguém, assim deve profundamente se arrepender, confessar diante do Senhor, obviamente, e abandonar o erro. Falando em arrependimento, existe algumas pessoas, quando pecam, ficam afastadas da comunhão da igreja, da ceia e de algumas atividades, talvez até de pregar, e elas, na ânsia de voltar a cantar, de voltar a pregar, ou até de voltar a sentar na tribuna, exercendo o santo ministério, elas querem mesmo chegar lá na frente e pedir perdão, sem um genuíno arrependimento. A palavra arrependimento em si mesma, ela carrega em si
o ódio pelo erro, a raiva pela coisa cometida, e ela então decide abandonar aquilo que ela praticou. Sem o abandono, sem o ódio da coisa praticada errada, não houve ou não há arrependimento. O verdadeiro arrependimento é quando a pessoa sente raiva daquilo que cometeu. Desculpa. Sente ódios, quer abandonar aquela prática. Então aí a pessoa arrependeu. Muito bem. Indo para o primeiro ponto da nossa lição, o diabo, o pai da mentira. Então, nesta igreja, ou melhor, nesta lição, que tem como tema uma igreja não conivente com a mentira, o tópico 1 é o diabo, o pai da mentira. A natureza é da natureza satânica mentir. Portanto, o diabo, conforme João 8,44, ele é o pai da mentira. É o único pecado, a mentira é o único pecado que filia a pessoa a Satanás. Quando alguém mente, alguém está assinando a filiação de Satanás. Está se tornando filha ou filho de Satanás. Está assumindo o papel de filho do diabo, porque é da natureza do diabo mentir. Ele é mentiroso e pai da mentira. Motivado pela cobiça, motivado por um proveito pessoal e próprio. Então Ananias e Safira, eles mentem, chegam agora diante do apóstolo mentindo, como na mesma semelhança de Elimas, o mágico, conforme Atos 13 e versículo 10. Lembra de Paulo estava pregando e Elimas queria iludir o procônsul Sérgio Paulo, né, com enganos, com artes mágicas, com mentira. E Paulo então chega para ele e fala: ó filho do diabo, até quando tu vai querer atrapalhar os santos caminhos do Senhor? Você vai ficar cego. E diz a Bíblia que no mesmo instante o Elimas ficou cego e procurava ao redor alguém que o guiasse sem ver a luz do dia. Isso, ele ficou por alguns dias assim, manifestando assim o poder de Deus, desfazendo, anulando as obras do engano, da mentira e do diabo no Elimas. Então, Ananias e Safira se assemelhou a eles, tentando assim tirar um proveito. Satanás colocou um motivo no coração deles, para que eles vendessem a propriedade e parte ficasse em poder deles. Eles agora tinham um motivo para mentir. Nós devemos ter muito cuidado com motivos para pecar. Satanás sempre coloca um motivo para levar a pessoa a errar. Pastor, o que seria o motivo? É uma justificativa. Alguém que peca, mas diz: mas eu pequei, mas foi por causa disso, foi por causa daquilo. Não justifica a causa, não justifica o motivo pelo qual. O motivo é trazido numa bandeja de prata ou de ouro pelo próprio Satanás. Satanás traz a mentira numa bandeja para que a pessoa então fique encorajado, motivado a praticar aquele erro, aquele pecado. E, portanto, devemos ter muito cuidado. Há alguma prática que é errada, mas a gente fala: é errado, mas não tem mais e não tem menos. Se é errado, deve ser abandonada, deve ser confessada para alcançar o perdão. A mentira, segundo ponto da lição, o segundo subponto, ainda no ponto 1 da lição, a mentira é um ardil maligno. Satanás plantou no coração de Ananias e Safira a mentira. Em Efésios 4:27, a Bíblia diz assim: não deis lugar ao diabo. Não deis o lugar ao diabo. Ananias e Safira,
eles subestimaram Satanás. E isso é um perigo. O subponto 3 da lição fala: não subestime o inimigo. Então nós não podemos subestimar o maligno, pensando que ele não joga coisas em nossos corações. Às vezes é uma raiva, alguém nos ofende, alguém nos calunia. Veja, quando alguém nos calunia, quando alguém nos ofende, quando alguém fala uma palavra que atinge o nosso coração, Satanás vem para jogar a semente do rancor, do ódio, da raiva, da inimizade, às vezes até da porfia, sabe? Então, por isso a importância do crente orar, jejuar, consagrar sua vida e fazer uma coisa muito importante, que é a introspectiva. Para quê, pastor? Para que Satanás não jogue nenhum tipo de semente. Por quê? Porque o Satanás, ele é ardil. Ele não podemos subestimar as armas do inimigo contra as nossas vidas. Nesse caso, Satanás foi ardiloso e jogou no coração de Ananias e Safira a mentira. O segundo ponto da lição está assim: o cristão e a mentira. O primeiro subponto do ponto 2 está assim: mentir é uma escolha. É uma escolha. Satanás, ele propõe, ele faz a proposta, vem a ideia na mente da gente. Então, nós podemos decidir a mentir ou decidir em falar a verdade. O segundo subponto está: atraídos pela mentira. Então, Satanás, ele vem, faz a proposta, a pessoa escolhe mentir, e aí a pessoa é atraída pelo aquele mal. Mas é importante dizer, o subponto 3, mentir ou qualquer outro pecado tem consequência. Vamos falar aqui um pouquinho, na lição não está escrito, tá? Atenção, mas aqui eu gostaria de falar sobre as consequências da mentira. Pelo menos 4 consequências. Não está na revista, anota aí, porque isso veio quentinho do céu para nossas vidas. Agora, antes de eu falar sobre as 4 consequências da mentira, eu queria que você, por favor, entre aí no chat, dê o seu joinha, curta, por favor, escreva, comente alguma coisa, qualquer coisa você pode comentar. Por quê? Quando você comenta a lição, quando você comenta, o próprio YouTube entende que esse conteúdo é relevante e envia para muitas pessoas. Então, por gentileza, nos ajude a levar o Evangelho até os confins da terra. Quando você para nem 1 minuto, 30 segundos, né? Para poder digitar gostei da aula, continue assim, ou então ela pode melhorar, sei lá, alguma coisa. Que o YouTube analisa não é o que você escreveu, e sim a quantidade de comentários. Então, comente 1, 2 vezes, que vai ser muito importante. Vamos lá. Consequências da mentira. A primeira consequência da mentira, que a mentira revela o mau caráter. O mentiroso, ele é mau caráter. Quem estuda psicologia sabe que a pessoa que é capaz de mentir, isso é tão grave e macula, mancha, destrói o caráter de uma forma tão horrível que quem mente estraga o caráter de tal forma que a pessoa é capaz de adulterar, é capaz de roubar, é capaz de matar, porque a mentira não é algo tão simples como alguém fala, uma mentirinha leve. Não, mentir macula o caráter. O mentiroso não é digno de crédito algum, é mau caráter, é capaz de fazer qualquer coisa. Portanto, se o seu marido mente, ele é capaz de te trair. Se o seu filho mente, ele é capaz de se meter nas drogas, de roubar teu próprio pai. Então, se o funcionário mente, ele é capaz de trazer prejuízos à empresa de maneira inimaginável. Então, mentir macula o caráter. Em segundo lugar, mentir mata a confiança. Então, quem mente não tem confiança. Terceiro lugar, quem mente rompe a comunhão com Deus e está em pecado grave. O mentiroso não tem comunhão com o céu.
pode ser pastor, evangelista, missionário, pode ser quem for. A pessoa que mente não tem comunhão com o céu. A pessoa que mente não tem o Espírito Santo. Pastora, mas fulano é pastora, mente contra a gente, pega essa pessoa algumas mentirinhas, mas até fala em língua, profetiza, profecia da carne. Essa pessoa não tem comunhão com o céu, ela está na religiosidade. Quem mente está em pecado, rompeu a comunhão com o céu, é grave. Em quarto lugar, quem mente morreu espiritualmente. No caso de Ananias e Safira, eles morreram fisicamente. Morreram fisicamente. Ananias mente, ele cai, é morto, já no tempo da graça. Então não pense que porque estamos na graça, o juízo de Deus foi anulado. O juízo de Deus não está sendo usado na agenda divina, não. É em plena graça e o próprio Deus mata Ananias e 3 horas depois mata Safira, sua mulher. Então, as consequências do pecado, ou melhor, as consequências da mentira são gravíssimas. O terceiro subponto, a igreja que repele a mentira. Como repelir a mentira? Em primeiro lugar, para repelir a mentira, é preciso ter o que tinha na igreja primitiva: temor. Em Atos 2:43 diz que havia temor em cada crente. Perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão dos santos. Aí versículo 43 de Atos 2 diz: e havia temor. O temor a Deus é muito importante na vida de um crente. O crente que teme a Deus, quem teme a Deus, não consegue não ser dizimista, fingir que está sendo fiel e agora golpeando o dízimo, lesando a obra do Senhor, sendo infiel ao Senhor. Quem teme não faz isso. Quem teme a Deus não masca chiclete na hora do culto. Quem teme a Deus não fala mal do próximo. Então, o temor a Deus não deixa a pessoa mentir. Então, uma coisa que precisamos até orar e pedir: Senhor, aumenta em mim o temor a Ti. Quem teme a Deus está na rua, quando vem a bandeja, pelo temor a Deus, ele fala não às bandejas do pecado. Então, como repelir a mentira? É temendo a Deus. Segundo lugar, para repelir a mentira, é preciso ter uma vida de oração. Não é orar só na hora de deitar. Tem oração na igreja, vai para as orações. Chega um pouco mais cedo antes do culto começar. Coloque isso em prática na sua vida. Chegue mais cedo antes do culto começar. Tem gente que só chega atrasado no culto. Falta de temor. Não terá uma oportunidade para orar um pouco mais no templo, na comunhão, buscando a Deus, fazendo... uma outra coisa que é preciso para repelir a mentira é fazer introspectiva. Olhar para dentro de si. Ver se há alguma coisa errada na sua vida. Fazer uma vasculhação dentro da sua própria vida. Uma investigação. Isso é introspectiva. Em quarto lugar, o ensino bíblico. É importante ensinar contra a mentira, falando da gravidade da mentira. Em quinto lugar, é preciso disciplinar o mentiroso, afastá-lo da comunhão, não dar oportunidade, repreendê-lo, ensiná-lo a respeito disso. E em sexto lugar, é preciso falar da santidade da igreja e do poder de Deus. Em Atos 5:12, diz que pela mão dos apóstolos, muitos sinais e prodígios eram feitos pelas mãos dos apóstolos. Então, quando o Espírito Santo está operando na igreja, o poder de Deus na igreja leva a igreja a uma vida de santidade tão profunda que isso repele não só a mentira, mas qualquer tipo de pecado. Chegando aqui à conclusão da nossa lição, precisamos entender que é possível que as pessoas até encontrem justificativas plausíveis para um comportamento pecaminoso. Mas o temor a Deus, o ensino da palavra,
A autoavaliação, a introspectiva, a disciplina, o poder de Deus na igreja vai repelir não só a mentira, mas todo o mal, sabendo que se a pessoa entrar pelo caminho da mentira, em primeiro lugar, ela vai se filiar a Satanás, vai assumir como filha do diabo. Quem mente é filho ou filha do diabo. Segundo, vai revelar o mau caráter. Terceiro, vai matar a confiança das pessoas nela, vai romper a comunhão com Deus e, por fim, estará morto espiritualmente. Pastor, mas eu menti. Busque arrependimento. Ou, pastor, enquanto o senhor fala, lembrei de outros pecados. Arrependa-se. Sinta ódio por eles. Abandone-os. Confesse-os. Ore ao Senhor. E o sangue de Jesus te purificará de todo pecado. Que Deus nos abençoe. E até a nossa próxima aula, se Deus quiser.